Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Digital Commerce Podcast. A gente continua aqui na nossa temporada em São Paulo, né? Trazendo aí um pouquinho dos bastidores para vocês dos e-commerce das marcas aqui da região. E hoje, né, a gente vai ter aqui um tema bem legal, uma marca bem bacana, que todo mundo conhece, todo mundo é fã, tem feito um trabalho incrível aqui. Sobre o que a gente vai falar hoje, Rafa? A gente vai falar sobre e-commerce de beleza, identificando aí os desafios e as oportunidades aí, que é um mercado, né, promissor, mas também competitivo, né? Perfeito. E para contar aqui um pouquinho para a gente, né, a gente trouxe aqui a Karina Galassi, ela que é coordenadora de e-commerce e marketplace da Forever Liz, criada em 2014, né? A marca é uma das primeiras nativas digitais brasileiras, já ganhou aí destaque no mercado de beleza por oferecer uma ampla gama de produtos para cabelos, incluindo linhas para alisamento, hidratação, nutrição, reconstrução, coloração e cuidados diários. Ela vai contar um pouquinho mais para a gente aí. Seja muito bem-vinda, Karina. Obrigada pelo convite, fiquei bastante feliz, é uma honra estar aqui. Acho que vai ser um bate-papo bem legal hoje. Com certeza. Para começar o papo, queria conhecer um pouquinho mais de você, um pouquinho mais da sua jornada e da sua trajetória, o que você já fez, o que te inspirou para você entrar aí, né, para o ecossistema de e-commerce. Conta pra gente. Bom, eu sou formada em publicidade, né? Sempre fui apaixonada por comunicação, assim, sempre foi isso que eu quis fazer. E eu caí no mundo de e-commerce meio de paraquedas, assim, por um convite mesmo. Hoje já faz 10 anos que eu trabalho com e-commerce. Não estou mais 100% do meu tempo olhando para marketing, né? Acho que eu sempre vou ter uma veinha ali de publicidade, de marketing, mas hoje o meu dia a dia é muito mais comercial. Eu já trabalhei com moda, com alimentação, com chocolate, com refrigeração, com calçado. E agora vai fazer 2 anos que eu estou na Forever Liz, né, na área de beleza. A gente tem um público majoritariamente feminino, então tem uma identificação muito grande, assim, eu gosto bastante dessa área. E é engraçado de falar que a Forever Liz é de Lençóis Paulista, no interior de São Paulo. Então, né, vocês comentaram de estar em São Paulo e falando com pessoas da região. A gente está sempre por aqui porque muita coisa acontece aqui em São Paulo. Mas é legal porque a Forever é de Lençóis Paulista e Lençóis Paulista é minha cidade natal. Então, eu trabalho com e-commerce há 10 anos. Há 10 anos eu não trabalhava, né, em Lençóis Paulista, eu trabalhava em outros lugares, em empresas de outras cidades. E eu voltei para minha cidade natal para trabalhar na Forever Liz. Então, foi um encontro mesmo, era para acontecer. Muito bom, gera uma identificação muito maior ali, sim. né? Tem um orgulho, assim, de ser uma marca da cidade, ser de interior, né? E a gente ter conseguido alcançar tudo que a gente fez e continua fazendo é muito gratificante, muito legal. Conta pra gente um pouquinho mais da marca também, eu falei ali de forma bem resumida, se quiser poder trazer um pouquinho mais da marca, da essência mesmo, do propósito de marca que vocês fazem por lá, depois a gente vai entrando um pouquinho mais dentro de estratégia e tudo mais. Beleza. Bom, a Forever Liz, acho que, como você falou, ela é uma marca nativa digital, então a gente nasceu em 2014 já vendendo pela internet, já como um e-commerce. Inicialmente a gente se destacou muito porque a gente sempre foi muito forte em criação de conteúdo. Hoje acaba sendo uma coisa mais comum, a gente tem muitos concorrentes, né? Mas quando a gente começou fazendo isso, a gente era uma marca muito educacional. Então, a gente criava os produtos e a gente ensinava a consumidora a utilizar aquele produto dentro de casa. Então, desde o início da marca, a gente sempre foi muito forte em Facebook, em Instagram. A gente começou fazendo anúncios quando isso começou a ser liberado pelo Facebook. Então, a gente teve um bom período aí de fortalecimento de marca, numa época que poucas marcas faziam isso na internet, né? Então, acho que é a nossa grande fortaleza, até hoje. A gente tem esse DNA muito digital. O nosso e-commerce ainda é a força motriz assim, da nossa marca. A gente acredita muito que é o nosso site que é a grande vitrine da Forever Liz, é o que gera desejo no consumidor. Hoje, assim, como estratégia, a companhia vê muito que a gente precisa estar em todos os canais.
Então, a gente tem o nosso site próprio, a gente vende em marketplaces e a gente está expandindo no varejo físico também. Então, a gente começou a vender, né, voltou a vender Forever Liss em farmácias, em perfumarias, em lojas especializadas. A gente vende para lojistas que também vendem em marketplace. Então, a gente tem muito essa ideia de que a consumidora que quiser comprar Forever Liss, ela vai encontrar os nossos produtos onde ela está acostumada a comprar, onde ela preferir comprar. Mas a gente ainda tem esse DNA de ser muito educacional na internet e de gerar muito conteúdo dos nossos produtos para gerar desejo mesmo, né? Então, a gente vê muito esse comportamento da gente mostrar um produto na internet, impactar as pessoas e a hora que ela chegar numa farmácia, por exemplo, ela bater o olho na prateleira e encontrar o nosso produto e lembrar dos conteúdos que a gente cria. Então, hoje a gente tem esse mix de canais, mas a gente tem esse DNA digital de criação de conteúdo muito forte dentro de casa. E a gente cria tudo dentro de casa, né? A gente tem, lógico, trabalho muito forte com influencer, tem outras criadoras de conteúdo, né, criando conteúdo para a gente. Mas dentro de casa a gente tem um estúdio, a gente tem um salão, a gente tem uma apresentadora que dá cara realmente para a nossa marca, ela que faz as nossas lives, ela que aparece nos nossos banners, que conversa com as nossas consumidoras. Então, isso é feito dentro de casa, é feito no nosso escritório, né, na nossa matriz, lá em Lençóis Paulista. A gente tem esse DNA de criação de conteúdo muito forte desde o início, assim, desde o nascimento da marca. Muito bom, é legal ver, porque a gente fala um pouco, perdão, hoje sobre conteúdo, né, e tá saturado, hoje você disputa, né, mas 2014, muito do que você fazia era orgânico, né, então eu venho muito dessa frente de conteúdo, também acredito muito nisso em relação à autoridade, lembrança de marca. Então, é muito legal isso. Né? Você falou que, né, você tem ali estúdio, tem tudo. Como que funciona o time de e-commerce de vocês? Vocês trabalham um time de e-commerce, marketing separado, trabalham em conjunto, dividem ali as mesmas pessoas? Como que é toda essa tua operação ali de e-commerce, marketplace, marketing conjunto? A gente tem coordenações separadas, a gente tem uma mesma gestão, né? O nosso gestor, que é o Vander, ele é gestor de e-commerce e de marketing, porque a gente entende que isso está muito interligado. Até alguns anos atrás, isso era um único setor, mas como a gente focou muito em ir para o varejo físico também, o marketing hoje atende todos os canais da companhia. Então, a gente tem um time de e-commerce que está muito focado em venda, né? Olhando só para o site, realmente. O setor de marketplace é um setor separado também, que está olhando só para a venda em marketplace. E a gente tem um setor de marketing, né? Que tem uma outra coordenadora, que é a Thaís. E aí, nessa coordenação, a gente tem social, tem a apresentadora, tem a cabeleireira que fica no salão, designer, editor de vídeo, tá aí trade também, porque agora atende os outros canais. Então, estão sobre outra coordenação, mas acho que quando a gente fala do marketing, assim, 80% do que eles produzem ainda é para o digital. Muito por conta que a gente acredita que a gente gera esse desejo no online para levar venda para o varejo físico. Então, ainda é muito, muito interligado, assim, e o e-commerce ainda dita, assim, mais ou menos o que vai acontecer como marca e como companhia, né? A gente até teve esse desafio porque todo mundo, eu sempre falei isso, assim, que quando alguém perguntar como é o time de e-commerce na Forever, até 2 anos atrás o time de e-commerce era a Forever inteira. Então, quando a gente falava de saque, de financeiro, de fiscal, de logística, todo mundo trabalhava para o e-commerce. Hoje esse cenário mudou, né? Então a gente tem esse outro desafio aí de varejo físico, mas a gente já tem esse fluxo dentro de casa muito bem azeitado do que vai para o online, lançamento, tudo é pensado muito olhando para o digital ainda. Muito bom. Né, vocês são uma nativa digital e acho que toda marca, né, e todo mundo gostaria de ser um nativo digital, né? Queria que você trouxesse quais são os desafios, tanto na gestão ou que você vê, de ser um nativo digital. Eu acho que a gente foi muito ao contrário do que acontece normalmente quando a gente fala de marcas de cabelo, né? Normalmente a marca se consolida no varejo físico e depois vai para o digital. Então, acho que a gente tem uma vantagem de ter começado lá no início e a gente ter
conquistado, assim, a nossa base de clientes tem mais de 50 milhões de pessoas, assim, a gente tem uma comunidade em redes sociais muito engajada. A gente até apareceu numa pesquisa no final do ano, que era uma pesquisa de 10 marcas de beleza com maior engajamento no Instagram. A gente estava, acho que na 8ª posição, se eu não me engano, mas só tinha 2 marcas que eram marcas de produtos para cabelo. As outras ou eram, né, multicategorias, ou era marca de maquiagem, de esmalte, enfim. Então, a gente tem uma base de clientes hoje muito engajada. Se entra uma pessoa falando mal de um produto no nosso Instagram, tem 20 defendendo. Então, a gente tem essa fortaleza. E eu acho que a maior dificuldade, assim, o maior desafio que a gente tem... eu sempre falo que quem trabalha com digital não tem um dia de tédio, porque tudo muda toda hora, muito rápido. Sim. Então, acho que o maior desafio é que o algoritmo muda toda hora, a gente precisa correr atrás de acompanhar. Sempre tem um marketplace novo sendo lançado, que precisa desenvolver a integração do zero, enfim. Sempre tem uma rede social aparecendo nova. Então, TikTok, acho que é um exemplo que, em muito pouco tempo, virou um monstro, assim, né? Recentemente teve o Threads também, então acho que tem que ter uma velocidade diferente, porque as coisas mudam muito rápido e a gente precisa estar muito antenado. Acho que esse é o maior desafio. E também acho que dependência de mídia paga. Acho que a gente tem, lógico, iniciativas que trazem receita organicamente e tudo mais, mas hoje, assim, a gente tem um trabalho muito forte em mídia, né, em Instagram, em TikTok mesmo, em Facebook, e a gente tenta diminuir essa dependência. Então, acho que esse é um desafio constante, assim, que está muito no nosso dia a dia, da gente tentar aumentar o nosso share de receita orgânica e diminuir a nossa dependência de mídia. Porque não é só uma dependência financeira, né? Essa semana passada, por exemplo, teve um dia que o Instagram ficou fora por 2 horas e, assim, não tem o que fazer, mas bate um desespero. Assim, 2 horas de venda faz muita diferença no nosso resultado. Então, a gente tenta um pouco diminuir um pouco isso, porque, além da dependência, né, do custo financeiro, tem uma dependência de plataforma que não está na nossa mão. Então, acho que esse é o maior desafio, assim, no nosso dia a dia. Legal. E como que vocês trabalham pensando, né, em atendimento? É diferente o atendimento que a gente tem ali no e-commerce para uma loja, por exemplo, né, onde é mais pessoal, dá mais algo mais de cabelo, que às vezes eu não sei, o que funciona para o meu não é para outra pessoa, que às vezes me indicou. Como que vocês trabalham toda essa questão do atendimento dentro do site? Como ver, né, colocar ali ferramentas, especificações, enfim, usar tudo isso para ter um bom atendimento no site, para que a pessoa não sinta tanta falta de ir lá na loja. Assim, como que vocês sempre pensaram isso em termos de experiência mesmo do canal de e-commerce? A gente tem um olhar de muito carinho, assim, com a opinião do cliente. Então, até todas as modificações que a gente faz em produto, em tipo de entrega, esse tipo de coisa, sempre vem de feedback de cliente. A gente é muito atento a isso. Dentro do site, a Forever Lee sempre teve um atendimento, quando a gente fala de saque propriamente dito, quando dava algum problema de pedido com o cliente. As nossas consumidoras têm pouca dificuldade de entender como funciona o nosso produto, porque a gente normalmente tem muito conteúdo desse produto. Então, quando a gente fala dentro de e-commerce, além da descrição, forma de uso e todos esses dados, a gente tem vídeo de aplicação, a gente tem... antes era um vídeo completo no YouTube, e hoje, se você entra no site, na página de produtos, a gente tem stories dos produtos sendo utilizados. Então, vídeos muito rápidos de como utilizar, para que serve, resultado. Uma coisa que a gente sempre usou, que sempre deu muito resultado, até em mídia paga, é antes e depois. Então, a gente usa muito isso em imagem e em vídeo, mas ainda assim, a gente tem... no site, alguns formulários para entender qual o tipo de cabelo da pessoa, qual a dificuldade que ela tem, se é queda, se ela tem vontade de alisar, se ela está fazendo transição capilar, enfim. Então, tem esses formulários, né, para a gente segmentar esse cliente e disparar conteúdo para ele.
E hoje a gente está também, né, implementando esses atendimentos de chat, né, de inteligência artificial, para a gente indicar produtos também. Então, hoje o nosso saque, quando a gente fala de pessoas atendendo, primeiro passa por esse chat, né, até chegar num atendimento humano ali. E aí a gente tem o nosso time de saque treinado também e com esses conteúdos em mãos, né, para ensinar a cliente a usar os nossos produtos. E aí o nosso saque também tem um atendimento, né, pós-venda, caso aconteça alguma coisa com o pedido daquela pessoa. Mas dentro do site, acho que é muito isso, muito conteúdo ensinando para que serve o produto, como utilizar e tudo mais. E também tem esses chats aí antes de chegar realmente no atendimento de saque. Normalmente, né, o pessoal fica muito receoso porque é trabalhoso você fazer conteúdo, né? Vocês têm um estúdio lá, tudo, e normalmente a maioria das marcas não tem, né? Ou tem que terceirizar, ou tem que, né, fazer ali na mão, às vezes. Mas se você pudesse defender isso, assim, o quanto isso, digamos assim, traz de benefício para a marca, assim, o que a pessoa ganha tendo esse esforço maior, investindo nisso, né, que ela não teria se ela não fizesse, assim, se você pudesse falar um pouquinho dos problemas disso, porque eu vejo muito isso, e o pessoal, não vou investir, realmente prefere investir mais em mídia, em não sei o quê, e não para trazer essas informações sobre o produto dentro do site, né, da pessoa ter ali na mão para ela entender o que você está vendendo. Eu acho que depende muito de estratégia de marca, assim. A Forever sempre trabalhou muito com o slogan de que resultado de salão dentro de casa. Então, os nossos conteúdos, eles nunca precisaram... A gente até já fez testes. A gente tem conteúdo de lançamento, por exemplo, que foi feito em estúdios, com modelos profissionais e tudo mais. Mas o nosso público, ele é um público muito que quer ver realidade. Então, a gente tem anúncios assim que rodam e que performam muito bem, que é uma cliente tratando o cabelo em casa e o banheiro dela está no reboque. Então, assim, não é um conteúdo muito real. Não é muito fluido quando a gente cria essas coisas dentro de casa. Então, a gente tem um salão, tem uma aplicação de uma pessoa lá no cabelo, mas a gente cria muito conteúdo da pessoa aplicando no próprio cabelo. Então, essa nossa apresentadora, né, que é a Dani, ela cria muitos conteúdos e muitas dicas dela fazendo no próprio cabelo. Então, eu acho que isso deu... a gente ter esse salão dentro de casa, né, dentro do escritório, dá muita agilidade para a gente criar conteúdo. Então, no dia a dia, quando a gente acompanha, determinada linha está vendendo menos do que a gente precisava. Cara, vamos criar stories. A Dani está lá, a gente grava na hora, posta na hora. Então, tem uma agilidade muito diferente do que se a gente tivesse que alugar um estúdio, chamar modelos. A gente faz isso, a gente tem um fluxo assim de visitas de modelos, né? A gente chama de modelos, mas são pessoas da comunidade, assim, da cidade. Influencers. Influencers ou pessoas que a gente, às vezes, está trocando de fornecedor, precisa testar produto, a gente chama conhecidos, enfim, mãe de colaborador, irmã, ou as próprias colaboradoras, para ir lá no salão, a gente faz teste, filma conteúdo e tudo mais. Então, a gente tem uma agilidade muito grande, lógico. Tem conteúdos nossos que precisam de edição, a gente tem um videomaker dentro de casa, mas tem muita coisa que a gente cria na hora. Precisa subir um story, vamos lá, em 40 minutos esse story está no ar. Então, para o nosso tipo de público e essa identificação que a gente quer criar, né, com a consumidora, de que você consegue ter esse resultado sozinha dentro da sua casa. Você pode ter o banheiro que você tiver, você não precisa estar num salão, não precisa ter uma pessoa aplicando o produto no seu cabelo. Então, a gente ter esse espaço de criação de conteúdo gera muito essa agilidade para a gente, para esse conteúdo que a gente sabe que é o que funciona. Então, acho que a minha dica é essa, assim, acho que você fica menos dependente. A gente tem também uma cultura na Forever de internalizar tudo. Porque a gente quer que ter pessoas na empresa que sejam apaixonadas realmente pelo que elas fazem, que defendam, enfim. E a gente sabe que se a gente tiver uma agência, por exemplo, a gente não vai ser o único cliente, a gente não vai ter 100% de dedicação daquele profissional. Então, hoje quase tudo é feito dentro de casa. A gente tem uma área de tecnologia muito completa. Então, quando a gente decide subir uma feature nova no site, eu quero colocar um contador de estoque, por exemplo. A gente desenvolve isso dentro de casa.
Hoje, sei lá, 90% das coisas que tem no nosso site foram todas desenvolvidas dentro de casa. Então, a gente tem poucas coisas terceirizadas. E aí, criação de conteúdo, como é DNA, assim, nossa, está desde o início, não tinha como ficar, como ser feito externo, sabe? Acho que toda marca, principalmente a criação de conteúdo, tem que ser interna, porque tem que transmitir o DNA da marca. É muito difícil um terceiro conseguir fazer isso. Sim, e a gente vende para o público feminino, né? Então, mulher gosta de ver resultado, gosta de ver, de se ver, né, naquele produto. Então, não adianta eu contratar a mulher mais linda do mundo, com o cabelo impecável, que não saia um fiozinho do lugar, assim, e ela estar num castelo com 3 cabeleireiros aplicando no cabelo dela. Não vai transmitir a realidade. Então, eu me colocando como consumidora, quando eu vejo um conteúdo, eu quero que meu cabelo fique daquele jeito. E aí eu sei que eu vou precisar aplicar, porque eu não tenho um cabeleireiro disponível na minha casa. Então, e aí a gente leva isso muito a sério, né? A experiência da consumidora e a gente transmitir isso para a realidade dela mesmo. Sim, boa. E quais os desafios logísticos lá da Forever Elise? Vocês têm logística própria, ou trabalham com fulfillment? Como que funciona? Com o site, a gente, né, trabalha com prestador de serviço. Acho que logística é o grande desafio de todos os e-commerces, assim. Acho que em todos os segmentos, quem vocês convidarem aqui vai ter alguma dificuldade logística, principalmente porque a Forever a gente tem muito, lógico, acho que e-commerce no geral ainda tem uma concentração de clientes muito grande, né, Sul e Sudeste, mas a gente é muito forte no Nordeste. O nosso site vende muito bem para o Nordeste. E aí é ali que estava a nossa maior dificuldade, assim, de entrega, de prazo, de preço, de tudo, assim. Então, a gente tem 2 estratégias, né? A gente tem o nosso site próprio, que hoje tem 2 CDs. Então, a gente faz envio saindo de Lençóis Paulista no interior e a gente tem um CD em Extrema, em Minas Gerais também, para atender outros estados. E a gente trabalha muito forte em Marketplace. Marketplace, a gente tem uma vantagem de enviar para o full do Mercado Livre, por exemplo, da Amazon, do Magalu, e eles terem logística própria e entregarem numa velocidade que a gente ainda não consegue fazer com o site próprio. Então, a gente cobre esse furo um pouco utilizando o Marketplace também. E acho que Marketplace é uma estratégia que acho que vai muito de encontro com o que eu falei, de ter produtos disponíveis onde a consumidora quiser comprar. Eu acredito muito que tenha consumidores que são perfis só de comprar em site próprio e tem gente que só compra em Marketplace. Então, e Marketplace tem essa diferença de benefício de frete, prazo de entrega, às vezes se você compra de um full. Então, a gente casa as 2 estratégias para atender a cliente das 2 formas também. Legal. E daí esses CDs que vocês têm fora, daí são de vocês ou tipo esses fulfillments terceirizados que você manda o estoque, eles fazem todo o pick and pack e mandam para as transportadoras que vocês têm? O de Lençóis é nosso. É de vocês. O de Lençóis é nosso, a gestão é toda nossa. O de Extrema é mais recente, né? Não faz muito tempo que a gente opera lá. O de Extrema é um terceiro. A gente tem funcionários que são da Forever Elise lá, né? Para cuidar desse estoque, para acompanhar essa operação, mas lá é um estoque terceiro. Legal. Isso quando a gente fala de e-commerce, né? Mas aí a gente tem os fulls de Marketplace e a gente tem também 2 CDs que faturam B2B. Sim. Então, para lojista, a gente tem um CD em Lençóis Paulista também, que é um CD até diferente do que é o do site, e a gente tem um em Serra, no Espírito Santo também, que também é um CD novo. Acho que muito para casar com essa estratégia da gente fomentar também a venda para lojistas, né? Sim, com certeza. Muito bom. Legal. Você falou um pouquinho ali, a gente falou sobre conteúdo, criação de conteúdo, marketing de influência, tudo mais. Como que vocês trabalham hoje os canais, né? Os canais de e-commerce, a gente pensando em Meta, Google, CRM ali, e-mail, tudo mais. Como que você pensa ali o planejamento da estratégia de divisão de canais, né? Tem algum canal ali que sobressai um pouquinho mais? Se pudesse falar um pouquinho pra gente, dar alguma dica pro pessoal ali, como se planejar em relação aos canais mesmo de e-commerce, em termos de venda, performance mesmo. Eu acho que, como eu falei, a gente ainda tem uma dependência grande de mídia paga. Quando a gente fala de mídia paga, é principalmente Meta.
principalmente Instagram, né? Para vocês, Meta é mais sim, resultado mais do que o Google? resultado, sim. A gente é muito forte em Google também, mas ainda a Meta traz maior volume para a gente. A gente está apostando muito no TikTok. Começamos a melhorar também o resultado de TikTok, é uma grande aposta nossa aí. Mas a gente tem canais que a gente chama de canais orgânicos, nem sempre é orgânico mesmo, que a gente tem resultados muito bons, né? O nosso canal de CRM, a gente tem um resultado muito positivo, principalmente porque a gente tem uma base de clientes muito engajada. Então, e a gente tem uma base muito grande para trabalhar. E aí, quando a gente olha para canal de CRM, a gente tem e-mail, que a gente tem 2 tipos de e-mail, né? O e-mail marketing mesmo, que a gente trabalha com imagem e tudo mais. E a gente tem um e-mail que tem uma persona, que a gente fala que é a Mônica, que é a Mônica da Forever List, que é um e-mail só de texto. E é um e-mail que performa muito bem, assim. A gente tem até respostas nesse e-mail, porque todo mundo acredita que a Mônica tá lá digitando o e-mail e mandando para cliente. Então, a gente trabalha muito forte, assim, CRM. E aí, a gente também tem grupos de WhatsApp. Tem disparos de WhatsApp de recuperação e tudo mais. Tem push. Então, é um canal que traz bastante para a gente. E acho que a grande descoberta, nossa grande aposta aí no último ano e agora em 2024 também é trabalhar com influencers. A gente está fazendo um trabalho muito forte de branding com influencer. Então, é legal de ver que isso não reflete só no e-commerce. A gente tem feito esse produto aqui, por exemplo, a gente tem feito um trabalho muito forte de influencer com ele. E a gente aumentou mais de 90% a venda dessa linha em todos os canais da companhia. Então, a procura no varejo físico aumentou e a gente vendeu mais em marketplace, no site próprio. Então, acho que é um canal que a gente chama de... Lógico que tem custo, né? Tem, mas não é uma mídia de performance. Sim. E a gente percebe que isso perdura durante muitos meses. Então, a gente começou esse trabalho no meio do ano passado, né, dessa linha específica. E essa linha virou a linha mais vendida da Forever List, continua sendo, a gente ainda está com esse trabalho ativo, mas ultrapassou linhas que eram as linhas mais vendidas desde o início da marca, né? Que eu até comentei antes da gente iniciar, essas 2 linhas aqui que a gente lançou logo no começo da marca, banho de verniz e desmaia cabelo, viraram sinônimos de categoria. Então, hoje, se você perguntar para algumas pessoas, você conhece a Forever List? Vai ter gente que vai responder para você que não, mas você conhece a desmaia cabelo? Sim. Conheço, já vi, já usei. Então, hoje virou realmente sinônimo de categoria. Se você olhar, vai ter marca que chama de desmaia fios, vai ter gente desmaia madeixas. Então, é uma marca uma linha muito conhecida. Sempre foi curva A, desde quando a gente lançou. Continua sendo linhas muito vendidas. Mas a gente, principalmente com o trabalho de influencer, a gente conseguiu transformar uma linha nova na linha mais vendida da companhia, em todos os canais. Então, foi um grande acerto, assim. A gente acho que precisou ter uma constância. A gente testou com influencers diferentes, né? Pegou diferentes nichos de influencer. Então, a gente tem influencer de cabelo falando desse produto, mas a gente tem influencer de maquiagem, a gente tem ilustradora, a gente tem cabeleireiro, a gente tem influencer de moda. Então, foi um trabalho muito legal e teve influencers que procuraram a gente. Quando a gente começou a fazer esse trabalho, teve influencers grandes, que eu não vou citar o nome aqui, porque eu não sei se eu posso, mas que mandou mensagem pra gente falando, cara, eu tô vendo esse produto com outras influencers postando, me manda, porque eu quero. E a gente conseguiu negociações muito boas. Então, a gente percebe que gera esse desejo dentro da comunidade de influencers mesmo. Uhum. Então, acho que é uma estratégia que é muito a longo prazo, sabe? Não adianta você pegar uma verba e falar, vou fazer influencer só nesse mês, ou 2 meses. Isso é uma coisa que reflete muito a longo prazo. Em fevereiro, por exemplo, a gente não fez ativação de influencers. A gente fez em janeiro. E aí a gente deixou muito acumulado nesses posts de influencer agora para março. E em fevereiro essa continuou sendo a linha mais vendida da Forever. Não teve uma queda de vendas, assim, mesmo sem a gente estar fazendo investimento dentro daquele mês. Então, é uma coisa com
com um prazo de duração maior, assim. Diferente de uma mídia paga, Sim. que você precisa estar colocando grana Sei, todo dia, né? Então, a gente usa muito esse mix de canais para compensar, né? Tem canais que custam mais caro para a gente, então a gente tenta equilibrar com essas coisas orgânicas, né? A própria busca orgânica, direto é um canal que cresce muito quando a gente faz influencer. CRM, mas ainda assim, acho que o grande volume de quando a gente fala em venda, vem muito de Meta. Legal. Ainda. E a gestão de todos esses canais vocês fazem internamente? Ou tem alguns parceiros que... A gente faz interno. A gente tem uma área de CRM, que olha para todos os canais de CRM. A gente tem uma área de mídia, que olha para todos esses anúncios. É tudo feito, tudo controlado dentro de casa. E influencers também. A gente já trabalhou com plataformas que gerenciavam influencers, mas hoje o contato com a equipe da influencer é feito dentro de casa também. A gente tem um time que cuida só de influenciadoras. E aí a gente tem um squad fixo de influencers, né, que são algumas influencers menores, que todo mês a gente está mandando produto e elas estão criando conteúdo. E a gente tem influencers maiores, que daí a gente fecha pontualmente, assim, né, para falar de produto. Legal. E no TikTok ali, você falou que estão começando a fazer alguma coisa, vocês estão fazendo campanha mesmo de mídia, focada em conversão? Sim. Como que tá os resultados? Você não precisa abrir números, mas se você acha que está sendo interessante comparado a outros canais? Hoje está. A gente demorou muito para acertar a mão em TikTok, né? Era uma mídia nova. Eu vejo TikTok muito que depende muito de viralização e é uma coisa que não está na nossa mão, porque às vezes viraliza algo que a gente nunca imaginou. Sim, mas hoje, sim. E aí, a gente precisou aprender muito a criar conteúdo pro TikTok. No início, a gente usava o mesmo conteúdo que a gente fazia para Instagram no TikTok. E ele não performava. Então, a gente começou a criar conteúdos específicos para o TikTok. Eu percebo que é muito diferente dos conteúdos de Instagram. Não pode parecer uma propaganda de produto. Tem uma pegada mais de humor. A gente está criando mais esses conteúdos de humor, de dicas, né? Mais focado em TikTok. E quando a gente fala de influencers, a gente fechou com influencers que só criam conteúdo para TikTok. Então, a gente tem influencers diferentes para criar conteúdo para Instagram e criar conteúdos para TikTok. Acho que foi muito uma coisa que a gente olhou, tipo, não estamos conseguindo acertar. Vamos trazer quem já acertou. Então, a gente puxou essas influencers que já tinham muita relevância dentro da plataforma para criar conteúdo para a gente. E aí a gente foi aprendendo como fazer isso. Hoje é uma mídia, assim, acho que principalmente para esse ano, é uma mídia que a gente está apostando muito. A gente começou a rodar mídia lá dentro também, inicialmente para alguns produtos, né? Esse produto também é um produto que a gente fala que a gente conseguiu viralizar no TikTok. A gente tem bastante conteúdo rodando dele lá dentro. E aí a gente levou isso para a mídia também. A gente começou a investir em mídia, mas já é uma coisa mais recente, tá? O nosso volume de investimento é bem diferente do que a gente faz em Instagram ainda. Mas é um canal que a gente aposta bastante, assim. E tem uma velocidade diferente. Então, a gente precisou aprender, né, a trabalhar com ele, assim. Muito bom. Vocês fazem live commerce também? Conta um pouquinho pra gente da experiência, do que você acha, né? Tem pouca gente fazendo no Brasil hoje, porque normalmente é difícil fazer, é mais complexo, mas quem faz consegue dominar, consegue vender. Como que você vê essa estratégia? Sim. A gente faz, acho que a gente já teve uma frequência um pouco maior até de fazer live commerce, assim, dentro do site mesmo. A gente faz principalmente em datas mais sazonais, então agora tem mês do consumidor, a gente tem live programada, mas a gente ainda percebe que a gente tem maior engajamento e até maior volume de venda quando a gente faz em redes sociais. Então, a gente faz muita live no Instagram, porque, como eu comentei com vocês, a gente tem uma comunidade muito engajada. E a nossa cliente, ela se sente muito próxima da nossa marca. Então, quando a gente coloca a Dani, que é a nossa apresentadora, para fazer live no Instagram, ela quase não segue um roteiro.
Ela leva alguns produtos, algumas promoções que estão ativas para falar, mas ela segue respondendo muitas dúvidas das consumidoras que estão perguntando na hora. Então, a dinâmica das nossas lives acaba sendo um pouco diferente do que a gente entrar com uma live commerce e mostrar produto e ficar focando muito em venda. A gente casa essa estratégia, sim, mas a gente faz com mais frequência dentro de redes sociais. A gente começou a testar live no TikTok também. Em Marketplace, a gente faz 2, 3 lives por mês na Shopee, que daí é uma live commerce, né? Já é um pouco focado mais em mídia, mas é uma live descontraída, assim, respondendo pergunta da consumidora. Então, a gente tem esse relacionamento muito próximo. A gente até fez alguns exercícios esse início de ano, né, com a liderança, para realmente afinar o que é a nossa marca, o que a gente quer passar para cliente. E a gente saiu assim, dessa conversa muito que a gente é a amiga que vai apoiar ela da melhor forma que ela precisar, assim, de beleza. Então, se ela quiser estar com o cabelo liso, se ela quiser fazer transição, voltar para o cabelo cacheado, se ela quiser pintar, se ela quiser... O que ela quiser fazer, a gente vai apoiar com conteúdo, com dicas e com produtos. Então, a gente leva isso muito para as nossas comunicações, assim. A gente tenta ser o mais descontraído possível e estar ao vivo para prestar ajuda para aquela pessoa mesmo, tirar dúvida. Então, não necessariamente uma dúvida de produto. Às vezes o meu cabelo sofreu um corte químico. Em quanto tempo eu vou conseguir recuperar? O que eu preciso fazer? Então, é muito mais isso de ter esse contato muito próximo com a consumidora do que só entrar e falar, vamos vender esses produtos. Então, a gente tenta fazer mesclar assim, essa estratégia. Mas funciona, o live commerce funciona, eu acho que funciona para todos os nichos, assim. Acho que tem uma facilidade de você apresentar produto e a pessoa conseguir comprar na hora. Acho que, dependendo do nicho, tem uma dificuldade maior ou menor, porque eu vejo uma dependência um pouco no live commerce de você mostrar resultado na hora. Então, quando você fala de moda, por exemplo, a pessoa pode provar a roupa, mostrar como ela fica no corpo na hora. O nosso tipo de produto tem um tempo de aplicação, né? Então, acho que é um pouco mais difícil assim, de você realmente demonstrar, né? Não dá para transmitir cheiro do produto, então tem algumas limitações. Então, a gente, como estratégia, a gente usa mais a live para ter esse contato próximo com a consumidora. Reflete em venda, com certeza. Quando a gente está com live ao vivo no Instagram, isso reflete no site também. Mas a gente tenta casar assim, as duas estratégias. Legal. Fazer live commerce, mas ainda o nosso volume maior está em lives do Instagram. Legal. E a maioria dos produtos de vocês acabam tendo recorrência, né? Como vocês trabalham as estratégias de CRM? Também se puder abrir qual ferramenta vocês têm usado lá e o quão é importante, né, reativar essa base para vocês. Eu acho que quando a gente fala de recorrência, a gente tem, sim, uma recorrência, mas a gente percebe também um comportamento. Eu acho que vocês já devem ter... Acho que vocês já devem ter escutado alguma mulher falar... o meu cabelo acostumou com aquele shampoo, acostumou com aquela máscara. Acho que, tecnicamente, isso não é verdade, tá? Não acontece. Mas eu já tive essa sensação também. Isso é muito, na verdade, por causa de ativo de produto. Então, se você está com o cabelo destruído por química e você precisa de um ativo de reconstrução, a hora que você começar a usar uma linha de reconstrução, você vai sentir muita diferença. Depois de um mês, seu cabelo já não está mais precisando de queratina, por exemplo. Então, lógico que o resultado não vai ser o mesmo, porque seu cabelo já foi reconstruído, ele está precisando de outras coisas. Então, tecnicamente, não é uma verdade, não é? Meu cabelo acostumou. Mas a gente escuta muito isso de consumidor e eu, como mulher, já tive essa sensação também. Então, acho que a gente tem um desafio de recompra, acho que aí, porque... como o nosso público é majoritariamente feminino, eu sinto que a gente gosta muito de experimentar coisas. Então, eu vi uma propaganda de uma máscara, cara, eu vou testar. E tem mais essa de achar que o cabelo acostumou.
Então, a gente investe muito em inovação e lançamento de novos produtos. A gente tem muitos SKUs para a gente tentar manter a cliente dentro de casa. Então, pode ser que ela deixe de comprar Desmaia Cabelo e comece a comprar banho de verniz, mas ela está comprando Forever Liss. Então, acho que a gente tem essa estratégia de ter várias linhas, né, de produtos que atendam vários tipos de cabelo, o momento que o seu cabelo está passando, sua necessidade naquele momento, mas que a hora que você decida testar outra linha, seja outra linha da Forever Liss. Então, isso a gente faz muito forte, acho que com CRM, principalmente com segmentação de cliente. Então, eu sei que uma cliente que comprou uma linha de reconstrução, se ela usou essa linha durante 2 meses, o cabelo dela já não precisa mais de tanta queratina, por exemplo. Talvez valha a pena eu oferecer para ela uma linha de nutrição, para ela repor óleos, enfim. Então, a gente tem esses fluxos, né, essas réguas, assim, e a gente faz muito estudo da nossa base, de tempo de recompra, qual linha gera mais recompra e qual não gera, tempo que um produto dura. Então, isso é muito relativo, porque eu posso comprar uma máscara e usar ela todos os dias e essa máscara vai durar, sei lá, 1 mês. E eu posso comprar 10 máscaras de uma vez, ou 3 marcas da Forever Liss e 5 de outras marcas, que eu não sei que essa consumidora tem dentro de casa, mas aí ela não vai usar a minha todo dia. Sim. Então, esse produto ela vai revezar com outros e ela vai comprar a cada 5 meses. Então, a gente faz esse estudo assim por cliente e por produto, para acompanhar esse tempo de recompra e criando esses fluxos com CRM, principalmente. E a gente monta muito kits também, até mesclando linhas, né? Então, por exemplo, a gente tem uma linha que é focada em crescimento capilar, que é uma linha completa de shampoo, condicionador, máscara, tônico, enfim. E a gente tem um suplemento, que é uma pílula mesmo, uma cápsula, para fortalecer esse crescimento capilar. A cápsula dura 30 o potinho dura 30 dias, né? É uma cápsula por dia. Se eu ver que ela comprou o kit que tem, o kit de produtos para cabelo, mais o suplemento, eu sei que aquele suplemento acabou daqui 30 dias, se ela tomou todos os dias, né? Sim. Então, talvez eu não vou oferecer o kit completo para ela, porque eu sei que a máscara, o tônico ela ainda tem, mas ela vai precisar repor o suplemento. Então, eu vou oferecer o kit de 3 potinhos de suplemento com desconto para ela ter mais 90 dias desse produto. Então, a gente tem esses fluxos criados para manter a cliente dentro de casa. E uma outra coisa que a gente trabalha bastante com o CRM, a gente tem benefícios exclusivos só para quem está dentro da nossa base, né? Acho que a gente passou por um desafio bem grande de política comercial dentro da companhia. Como a gente só tinha o e-commerce, né, até então, e o e-commerce era o principal canal da companhia, a gente tinha uma política de preço olhando para e-commerce. E a gente precisou deixar isso linear para trabalhar melhor em marketplace, para ajudar o lojista a vender. Então, com isso, a gente precisou ter uma política comercial muito bem definida. E aí, com os descontos no site hoje são menores do que a gente fazia há 2, 3 anos atrás. Então, a gente consegue benefícios exclusivos para quem está dentro da nossa base, para quem é cliente engajado. E uma outra estratégia que a gente faz, que acho que é legal, a gente tem um grupo pequeno de clientes que são clientes muito fiéis, que têm tickets muito altos, que têm uma frequência de compra muito alta, e a gente tem um grupo realmente para entender quais são as percepções dessas clientes. Então, quando a gente lança um produto, a gente envia primeiro para essas clientes e a gente recebe feedback. Né? O que você achou da embalagem, do produto em si, como que ele chegou para você usou, em quanto tempo. Então, a gente faz essas pesquisas também com uma amostra pequena, claro, mas que são clientes mesmo. A gente escuta muito e leva esse feedback para todas as áreas da companhia. Assim. E aí a gente faz isso muito na área de CRM também. A gente falou um pouquinho ali de marketplace, né? Você estava trazendo ali os benefícios, as vantagens de vocês estarem no marketplace, né? Tanto da via do consumidor ali também. Que você falasse um pouquinho de estratégias de marketplace, lá tem um monte de marca, um monte de coisa, né? Como chamar a atenção dentro de uma vitrine que não é sua ali, mas como conseguir se destacar ali, o que os gerentes precisam fazer para ter destaque dos seus produtos dentro do marketplace, porque tem os seus benefícios para a marca também.
Eu acho que a gente olha muito para Marketplace como estratégia também, porque os sites, né, de Marketplace são os sites que têm o maior share de acessos, né, no e-commerce. Então, cada vez mais está mais difícil. Exato, né, exatamente. conseguir. Então, qualquer coisa que você procure no Google hoje, sempre vai aparecer primeiro um Marketplace para você, sempre. Total, em toda a linha. Exato, exatamente. Às vezes até o nosso produto. Talvez se você procurar um produto específico da Forever Liz hoje, vai aparecer um Mercado Livre primeiro do que o nosso site. Acho que tem prós e contras, né? Então, eu acho que é muito assim... Eu já vi marcas que tratam o Marketplace muito como inimigos. E eu acho que é muito aquilo lá. Se você não pode derrotar o seu inimigo, junte-se a ele. Então, acho que foi muito, né, a nossa estratégia estar dentro desses canais, porque eles são canais muito relevantes. Estar disponível para consumidores que preferem comprar em Marketplace do que em sites próprios. E a gente aprendeu muito, assim, que acho que preço, infelizmente, preço é uma coisa que manda muito em Marketplace. Então, é muito difícil você conseguir posicionar o seu produto sem ter o melhor preço. É um grande desafio, assim. O que a gente fez? Como a gente precisou implementar essa política comercial, né, para todos os canais, a gente repassou isso para todos os sellers de Forever Liz que vendem dentro de Marketplace também. Então, hoje não tem mais essa grande disputa de preço. Se você quer comprar um chofriz, por exemplo, você vai encontrar ele em todos os Marketplaces, todos com o mesmo preço. Então, acho que isso foi uma estratégia que posicionou, né, a gente. Acho que estratégia de branding é muito importante para Marketplace, porque vai refletir lá. E, às vezes, até mais barato. Porque, dando um exemplo de chofriz, por exemplo, a gente posicionou essa marca para todos os canais de venda que a gente tem dentro da companhia. Se a gente tivesse feito isso só dentro de Marketplace, a gente só ia pensar em ROI, ia ficar mais caro, porque a gente já tem comissão para pagar dentro de Marketplace, aí ia investir em mídia. Então, refletiu no canal de Marketplace uma ação de marketing que não estava lá dentro diretamente. Hoje, quando a gente fala de chofriz, por exemplo, a gente está na lista de 20 produtos mais vendidos do Mercado Livre na categoria de beleza, sem ter feito anúncios lá dentro direcionados para esse produto. A gente faz, lógico, como marca, alguns investimentos em marketplaces estratégicos, mas eu vejo que assim, a grande dica, a grande virada de chave dentro de marketplaces é você ter um bom relacionamento. Então, não é fácil, porque não é fácil de você conseguir essa abertura, mas a partir do momento que você consegue um gerente de contas e você tem esse relacionamento muito próximo de acompanhar o que está acontecendo dentro do Marketplace, querer participar de ações e cobrar dessa pessoa que ela te ajude, o que eu consigo fazer. Então, acho que isso faz o jogo virar dentro de Marketplace. Em Shopee, por exemplo, hoje, que a nossa conta já é maior lá dentro, né, a gente tem investimentos, né, dentro da plataforma, mas a gente chegou num patamar muito bom de venda lá sem investir R$1. Lógico, a gente pagava comissão, né? Sim, então, não é... Mas foi simplesmente por bom relacionamento. Então, se eles falavam que era importante fazer live dentro da plataforma, a gente começou a fazer live. Se eles falaram que era importante enviar lista de transmissão pela plataforma, a gente enviava lista de transmissão quase todo dia. Então, acho que são duas coisas muito importantes. Você seguir as recomendações, né, do Marketplace, cada um tem a sua particularidade. Então, Magalu, por exemplo, recomenda que você envie produto para o Full, a Amazon também. Então, acho que você seguir as recomendações de Marketplace, a maioria deles tem um ecossistema que, para você ter relevância no seu anúncio, você precisa estar dentro desse ecossistema, em todas as frentes dele. E acho que ter esse contato lá, esse bom relacionamento com o gerente de contas é muito mais importante do que você ter o melhor preço. Acho que tem outras maneiras de você posicionar o seu anúncio lá dentro sem queimar a sua margem, assim.
A única dificuldade que eu vejo de marketplace é que as coisas demoram mais para acontecer, né? No site está muito... Até o nosso acompanhamento lá no site é muito hora a hora. A gente vê tudo hora a hora. Receita, CMV, ROI, linhas de produto que estão vendendo ou que não estão. Então, é muito mais fácil de você manobrar. Você tem muito mais agilidade, né? Em marketplace, não. Marketplace é um trabalho um pouquinho mais de formiguinha, ele demora... Tudo depende da sua relevância lá dentro. Então, se você tem um atraso de entrega, que o seu SLA vai cair, a sua nota dentro daquele marketplace vai cair, você não vai recuperar em um dia, uma semana. Você vai precisar de meses até voltar aquela nota. Então, lá é tudo muito a longo prazo. Acho que essa é a maior dificuldade, assim. Mas vale a pena. Acho que é um canal que, sim, dá retorno. E que eu acho que, pensando como marca, o consumidor precisa te encontrar. Se ele vai preferir comprar no Mercado Livre, é melhor você vender para ele no Mercado Livre do que você não vender. Sim. Se você não estiver vendendo no Mercado Livre, o seu concorrente vai estar. Então, acho que vale a pena, sim, investir em marketplace. Acho que é um canal, como marca, é um canal estratégico. Com certeza. Eu, particularmente, compro bastante para o Mercado Livre. 3 cliques e já fechou a compra. Exato. Porque tá tudo Eu salvo também. lá. Eu prefiro muito, sim. Quando tá no full, então... Exato. Chega amanhã e já era. Exatamente. Acho que, né, vocês acabam tendo ali um mundo, digamos, perfeito. A gente sabe que não é, mas em termos de ter um time de dev em casa, acho que é o sonho de todo e-commerce, todos que passam aqui. Sim. Queria saber o que vocês, né, conseguem ter de diferenciais e como que vocês têm explorado principalmente a parte de UX, UI ali, para realmente converter mais que os concorrentes, né, ou o mercado aí. Eu acho que isso é uma grande vantagem da Forever Lease, assim. E eu senti muito isso quando eu fui trabalhar lá. A gente tem muita mais facilidade e agilidade para fazer as coisas lá dentro, pensando como um e-commerce. Acho que os dois grandes diferenciais que fazem a gente ganhar o jogo, assim, acho que é a gente ter essa produção de conteúdo e essa agilidade dentro de casa. E a outra frente muito importante é a gente ter a área de tecnologia. Então, a gente tem squads que são totalmente dedicados para o site da Forever Lease e a gente tem, o time deles tem deles e a gente trabalha com sprints semanais, então toda semana a gente está testando alguma coisa. A gente faz muito teste AB, né, de usabilidade, de conversão dentro do site e a gente acompanha muito esses resultados. Então tem coisa que a gente acha que vai fazer a diferença na nossa vida e atrapalha, porque, né, muda a velocidade do site, enfim. E tem coisas que, assim, de um dia para o outro, a gente tem uma melhora na conversão, às vezes até maior do que a gente esperava. Então, acho que a gente testa muito e muitas coisas. A gente olha muito para concorrente, olha para outros sites que são de segmentos diferentes e traz coisas para a gente testar. E acompanha o resultado desses testes. Acho que uma coisa muito importante que a gente aprendeu é que tem um monte de coisa que a gente vai subir no site e que inicialmente vai dar resultado, depois de 2, 3 meses não vai dar mais. Para que eu vou deixar isso lá, tomando tempo de carregamento? Então, a gente começou também a fazer esse reverso, assim, essa limpeza do que a gente já tinha subido e tinha funcionado durante muito tempo, mas agora não funciona mais. Limpa, vamos deixar outras coisas no lugar. E a área de TI da Forever tem uma dedicação muito grande em análise de dados também. Então, isso faz muita diferença no nosso dia a dia. Se eu quiser saber a cliente loira da Bahia que já comprou tal produto 3 vezes e qual anúncio ela... Assim, num nível de detalhe que eu vi em poucos lugares que eu trabalhei, assim. A gente trabalha muito baseado em dados, muito, assim. Nada do que eu tô falando nessa reunião aqui para vocês é porque eu acho ou porque eu gosto. A gente tem essa rotina de análise de dados muito forte dentro da companhia, para todas as áreas, assim, não só para o e-commerce. Então, acho que essa parte de TI agiliza muito a nossa vida, porque todo dia eu peço um relatório, um dash diferente para eles criarem, porque a gente não tem pronto ainda. Então, assim, a gente tem muitos tipos de relatório prontos na nossa mão hoje, para a gente filtrar por data só. E acho que isso faz muita diferença na nossa tomada de decisão, assim, para campanha, para produto, para segmentação de cliente,
para tudo. Então, acho que essas duas frentes de TI são, assim, imprescindíveis, assim, pro sucesso do nosso e-commerce. A gente tem esses testes, principalmente, né, de essa agilidade de desenvolver coisas dentro de casa, subir no site, testar, não deu certo, tira. E essa parte de análise de dados, assim, eu sei que nem todas as empresas têm essa área dentro de casa, consegue isso, mas eu acho que mesmo que você não tiver uma área de TI, se você depender só do Google Analytics, por exemplo, cara, estuda aquilo assim de cabo a rabo para você conseguir extrair o maior nível de detalhe de relatório, de análise que você puder, assim, porque é o que vai fazer diferença nas suas tomadas de decisão, assim. E até quando as coisas não estão bem, né? Às vezes, um dia o resultado não está vindo e você olha e você fala, cara, não é possível que a gente não vai encontrar o motivo disso. A gente não mudou nada de ontem para hoje. O que está acontecendo de diferente? A gente caça até o último nível de detalhe, assim, para a gente ver o que fugiu dos padrões que estava acontecendo e para reverter. Então, acho que isso é muito importante no e-commerce, muito, assim, faz total diferença no dia a dia para a tomada de decisão e para alcance de resultado, assim. Não, muito bom. Perfeito. E cada vez mais, né, a riqueza que você tem ali, né, além do teu produto, é os dados do teu cliente e você conseguir entender esses dados, né, você conseguir transformar esses dados ali em meio que uma moeda de troca ali, né. Então, muito legal. Dentro disso, assim, você falou já um pouquinho ali, que vocês já estão trazendo um pouquinho de AI para o chatbot e tudo mais. O que você vê moldando aí o futuro, né, em termos de tecnologia? Você pode fazer também em termos de beleza. O que você vê aí, que você pensa que vai ser o e-commerce nos próximos meses, né? A gente não gosta de falar de anos, porque está tudo muito acelerado. Então, quais tendências você vê assim que a gente tem que ficar ligado para os próximos meses? Olha, uma tendência que eu acho que não é nenhuma tendência, é um comportamento, na verdade, que eu vejo para e-commerce, para produto, para tudo. Eu acho que agilidade e facilidade. Então, se a gente usar o exemplo de mídia, por exemplo, até alguns meses, alguns anos atrás, um vídeo no YouTube de meia hora, de 1 hora, tinha muito resultado. Não é mais uma realidade hoje. Sim. A gente trabalha com vídeos de 30 segundos. Então, eu percebo muito essa urgência em tudo. Tudo precisa ser rápido, tudo precisa ser curto. Tudo precisa... geral, né? Que Exato. A nossa geração já é extremamente ansiosa e eu acho que isso é uma tendência para as próximas também. A gente tem olhado bastante assim, comportamento de compra do pessoal mais novo, né? Que quem está virando consumidor realmente é muito, muito rápido. A tomada de decisão é muito rápida, é muito no impulso. Então, eu vejo muito isso em tecnologia, em mídia. Acho que em vídeo a gente já percebeu isso. E eu acho que quando a gente fala de atendimento, de chat, de compra com um clique, eu acho que a gente precisa acompanhar essa velocidade. Acho que precisa estar em canais de venda essa velocidade. E em produto também. Acho que a Forever investe muito em inovação, a gente está sempre lançando produtos e eu vejo muito isso com o nosso tipo de produto também. Ainda tem, acho que o prazer, a beleza de você ir no salão e ficar lá 3, 4 horas cuidando do seu cabelo, mas nem todo mundo tem esse tempo ou essa paciência. Sim. Então, eu não tenho a paciência. Eu também não tenho. Então, eu acho que a gente tem essa oportunidade com os nossos produtos também, e a gente percebe isso em alguns produtos que a gente tem, que são produtos de resultado imediato. A gente tem um produto em linha que chama SOS, que é para recuperação de cabelo danificado por química, cabelo elástico e tal, que é uma máscara de reconstrução em 5 minutos. Então, em vez de você precisar ir no salão e você ficar lá 2 horas com uma máscara na cabeça, tendo que conversar e socializar com todo mundo... Imagina, curitibano, você pode fazer isso na sua casa. Então, esse produto, por exemplo, a promessa dele acabe com o frizz na hora. Então,
acho que tem muito essa urgência que a gente precisa tratar para tudo. Seja para o consumidor ele conseguir comprar com um clique, seja para o resultado do produto acontecer rápido, o tipo de comunicação que a gente vai fazer. Eu acho que tudo isso, e quando a gente fala até de chat, de inteligência artificial, ninguém vai ficar 2 horas conversando com o chat para descobrir o produto que ela quer comprar. Então, acho que a gente precisa tratar essa ansiedade, essa urgência para vender produto também em todas as frentes, assim, em inovação, em tecnologia, em tudo. Acho que não é uma tendência mais, né? Acho que é uma realidade, mas ainda não está implementado em tudo, e acho que a gente precisa ter isso como norte. Assim, as coisas são muito mais rápidas agora do que eram até um tempo atrás. Certeza, teve uma boa acelerada no mercado aí. Eu queria que você desse uma dica aí para os gerentes que estão ouvindo a gente e tal, né, de como começar, né, muitos estão no desafio de como fazer aquele e-commerce tracionar, por mais que trabalhem em grandes marcas, acho que o e-commerce no Brasil ainda ele está muito no básico. Queria que você desse alguma dica aí da sua experiência, do que você trabalhou aí. Eu acho que o primeiro é conhecer o seu público. Nem sempre para quem você quer vender vai ser a pessoa que está disposta a comprar o seu produto. Então, às vezes você acha que tem um produto para um perfil de pessoa e outro perfil vai se identificar melhor com o produto que você vende. Então, eu acho que isso também acho que entra muito em análise de dados que eu comentei. Precisa ter esse entendimento de quem está consumindo o seu produto. Isso pode ser feito com uma amostra muito pequena. Então, para quem está começando, pode ser que você tenha 100 clientes. Quem são esses 100 clientes? Do que eles gostam? Por que eles compram o seu produto? Então, fala com eles, escuta o que eles têm para te falar. Acho que isso é uma coisa constante, porque talvez os seus 100 primeiros clientes tenham um perfil diferente dos outros 900, até você completar uma base maior. Então, acho que tem que ser uma coisa constante e você levar isso para a sua comunicação, para a sua proposta de marca. Acho que isso é muito importante, assim. E eu acho que você ter uma estratégia bem definida de preço, de comunicação. Eu vejo muitas marcas que estão iniciando não fazerem esse trabalho logo no início, e aí começa com uma comunicação super divertida, depois está uma fala super séria. Então, eu acho que isso perde um pouco, porque acho que o que eu comentei de influencer, que é um trabalho constante, acho que marca é um trabalho constante. Você não vai conseguir fazer a sua marca ser a mais conhecida do mundo em um mês. Não existe isso. Nunca vai existir. Então, acho que constância e a hora que você definir um caminho, siga por ele. Não vai ser rápido. Não vai. Mas se você ficar mudando porque o resultado não está vindo de imediato, você nunca vai ter essa fortaleza de marca das pessoas baterem o olho e saber quem você é e o que você vende. Então, acho que isso é uma coisa importante. E acho que no momento atual, acho que influencer é muito importante. Você não precisa ter verba para contratar a maior influencer que vai custar 100 mil reais para fazer um history. Mas se você começa em Caracol, então se você é uma empresa regional, na sua cidade, eu sou de Lençóis Paulista, onde a Forever é uma cidade de 70 mil habitantes. Tem influencer em Lençóis Paulista que realmente dão resultado para negócios locais. Então, fala com essas meninas, sabe? Tem gente que você não vai precisar pagar nada, você vai precisar só dar produto para criar conteúdo, enfim. Então, acho que isso é uma coisa muito forte que precisa ser feito, assim, por todo tipo de negócio, todos os tipos de marca, assim. E eu vejo as novas gerações cada vez mais influenciáveis por coisas reais. Não precisa pagar uma menina que vai viajar para Paris semana que vem para levar o seu produto. Porque a sua consumidora não vai para Paris semana que vem. Então, acho que precisa ter essa identificação, assim. E você não precisa de grande verba, né? Ter muito investimento para fazer isso. Você pode começar pequeno no mercado que você estiver, assim.
Acho que é Muito isso. bom. A gente está finalizando aqui o programa já. Queria que você, talvez alguma coisa que a gente não falou aqui, que você quiser falar, talvez algum plano da marca, para onde que vocês vão focar aí em 2024. Deixar a tua rede de contato também, para quem quiser bater um papo com você, conhecer aí, né, um pouquinho mais do seu trabalho. Eu queria agradecer, acho que foi super legal, assim, eu fiquei muito contente. Eu adoro falar, como vocês perceberam, não paro de falar. Fiquei muito contente com o convite, com o papo. Acho que quem tiver alguma dúvida pode me mandar mensagem, eu tô super aberta, assim, eu sou apaixonada por e-commerce, eu amo falar sobre isso. Ficaria o dia inteiro aqui se deixasse. A gente também. Então, meu LinkedIn é Carina Galassi Oliveira, podem me conectar lá, me mandar mensagem. O Instagram é carina.galassi. E se quiser mandar e-mail também, no e-mail da Forever Liz, carina.oliveira@foreverliz.com.br. Acho que é isso. E muito obrigada mesmo. Foi muito legal. A gente que agradece aqui, um monte de insights, como sempre, aprendi bastante. Muito obrigada por ter aceitado aí esse convite, ter vindo aí para falar com a gente, que a gente sabe que tempo é escasso, mas obrigado mesmo. Valeu super a pena. Eu que agradeço. Obrigada, gente, e até o próximo episódio.